boas notícias, pensou na Rádio Cultura Oeste FM, no Samavi News, o seu noticiário. Cultura. Bolsonaro liga para a família do petista que foi assassinado no Paraná e irmão critica Gleisi, presidente do PT. O presidente Jair Bolsonaro ligou nesta terça-feira a familiares de Marcelo de Arruda, tesoureiro do PT, assassinado em Foz do Iguaçu no sábado, e disse que a esquerda tenta, abre aspas, politizar, fecha aspas, a morte do petista para desgastar o governo. A ligação por vídeo foi feita pelo deputado bolsonarista Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, que esteve na casa de um dos irmãos de Arruda, com o aval de Bolsonaro, para intermediar a conversa. Ottoni disse que Bolsonaro conversou com dois irmãos do petista assassinado, José e Luiz de Arruda. Também aparece na chamada, segundo o deputado, a esposa de um dos irmãos. O presidente ainda convidou uma parte da família de Marcelo de Arruda, alinhada ao bolsonarismo, para ir a Brasília na próxima quinta-feira para visitar o Palácio do Planalto e fazer uma entrevista coletiva junto com o presidente. Abre aspas. A possível vinda de vocês a Brasília, se concordarem, qual é a ideia? É ter uma coletiva de imprensa para falar o que aconteceu, até para evitar ataques a seu irmão. Não é à direita, à esquerda. Esse cara que o assassinou, pelo que tudo leva a crer, é um desequilibrado, fecha aspas, disse Bolsonaro. Abre aspas, eu faria isso para vocês terem a imprensa na frente de vocês para mostrar o que aconteceu. Se bem que a imprensa dificilmente vai voltar atrás, porque grande parte da imprensa tem o seu objetivo também, que é desgastar o meu governo, fecha aspas, complementou. Luiz de Arruda criticou o uso político da morte. Abre aspas. O que não aceitamos é usar o meu irmão como pauta de política. Não aceitamos isso de forma alguma. A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, estava no velório. Ela era de esquerda e estão usando isso, fecha aspas, disse. Luiz, que disse ser funcionário da Ipu Binacional por 35 anos, afirmou que sentiu falta de a empresa não ter demonstrado carinho, enquanto partidos de esquerda enviaram representantes ao velório do irmão. Abre aspas. Eu fui funcionário 35 anos da Ipu Nacional. Todos sabem que sou favorável à sua causa. No velório do meu irmão tinha 35 coroas de flores e a minha empresa, em que eu me doei, não deu uma coroa de flores. Fecha aspas. Luiz disse à reportagem que a família ainda não deu uma resposta definitiva sobre ir a Brasília. Abre aspas. Foi feito um contato. A gente não deu um retorno definitivo se a gente vai ou não. A gente está conversando com os filhos do Marcelo, esposa, sobrinhos. A gente vai conversar para ver o que a gente vai decidir. Fecha aspas. Segundo ele, a família ainda não avaliou o tom da conversa. A gente falou algumas coisas, o presidente não se posicionou ainda, então a gente não tem como ter uma avaliação definitiva, afirma ele. Questionado sobre a frase de Bolsonaro, acusando conhecidos de Marcelo de agressividade na festa, ele disse que a família também analisa isso. Nesta terça, o presidente criticou a violência de petistas que chutaram a cabeça do policial penal bolsonarista Jorge José Garanho, que assassinou Marcelo. Os chutes ocorreram após a troca de tiros entre os dois. Marcelo morreu e Jorge ficou ferido. No chão, foi alvo de chutes de convidados que estavam na festa do militante do PT. Bolsonaro disse ainda esperar a conclusão da investigação, abre aspas, para a gente ver que teve problema lá fora, onde o cara que morreu, que estava lá na festa, jogou pedra no vidro daquele cara que estava com o carro do lado de fora, fecha aspas, e abre aspas novamente. Depois, ele voltou e começou o tiroteio lá e morreu o aniversariante, fecha aspas. A reportagem apurou que, entre familiares, tem incomodado a narrativa que o próprio Marcelo foi agressivo. Reclamam, por exemplo, que ele não teria atirado pedras em seu agressor, mas sim em terra de um canteiro, ou seja, nada que pudesse machucá-lo. Luiz é o irmão mais velho de Marcelo. Por indicação dele, o irmão teria prestado concurso para a Guarda Civil Municipal de Foz do Iguaçu. É claro que, independente da circunstância, mesmo que o aniversariante tenha sido agressivo, mesmo que não justificaria atirar para matar. A gente precisa estabelecer aqui as coisas do jeito que elas precisam ser. Não estou inocentando. Se ele foi agressivo, deveria responder por isso, e o policial penal deveria ter equilíbrio emocional suficiente para responder à altura.
inclusive chamando a polícia, inclusive denunciando a quem quer que fosse. Nada justificaria o assassinato. Essa tentativa de jogar a culpa no morto, dizendo, olha, ele morreu, ele levou um tiro, mas a culpa foi dele, segue mais ou menos a narrativa daquilo que a gente vem ouvindo, daquilo que eu disse no bloco anterior sobre o médico anestesista. Infelizmente, essa glamorização do mal faz com que a gente impessoalize o crime e aí a gente começa a simpatizar com o criminoso. O policial penal, independente de qualquer circunstância, é um assassino. Ele assassinou alguém e a não politização do assunto gira em torno de não querer também tirar a culpa de um e atribuir ao outro. Se a vítima cometeu o ato de agressão, deveria responder pelo ato de agressão e não ser assassinado. Faltou equilíbrio ao policial penal. Tudo bem? Alguém poderia dizer, mas se fosse você na situação, como é que você reagiria e blá blá blá. Não sei como eu reagiria. Eu sei que o policial foi treinado para ter equilíbrio emocional suficiente para não responder da forma que ele respondeu. Isso está claro, deveria ter sido mais equilibrado. Por outro lado, essa politização em torno da morte é horrível para todos os lados. A família já está sofrendo a perda e agora chega lá dizendo, porque ele era de esquerda, não porque quem matou foi da direita, não porque isso, não porque aquilo. Pelo amor de Deus, a gente está em torno de um assassinato, a gente está em torno de um crime que destruiu uma família na festa de aniversário em que o aniversariante foi assassinado na frente de todo mundo, independente do espectro político, independente se você é direita, esquerda, cima, baixo, frente, verso, não interessa. A gente precisa de um pouco de humanidade e de civilidade nesse momento e parar de politizar. A gente já fez isso com a pandemia, a gente já fez isso com as mortes provocadas na pandemia, a gente vai fazer isso nessa tragédia também. Vamos ficar politizando para ver quem é que tira maior lucro e vantagem da situação, esquecendo que uma vida foi perdida. É a glamorização do crime, ou a glamorização do espectro político, e a impessoalidade do que morreu, da vítima. É terrível. Cultura FM.